Vamos dar início, então, a mais uma discussão, uma mesa redonda, dessa vez com a presença das professoras doutora Estela Godoy, da Faculdade de Ciências Sociais, da professora doutora Vera Lúcia Plácido, da Faculdade de Geografia, e da professora doutora Camila Marcondes, também da Faculdade de Ciências Sociais. Essa mesa tem o intuito de discutir o tema vulnerabilidade, que é um braço do Observatório PUC Campinas, ainda no escopo de discutir, né, diagnósticos, discutir o território e discutir, né, caminhos para uma política informada por evidências. O Observatório, nessa Constituição, com essa formação, tem a intenção de discutir, né, diagnósticos mais ligados, de fato, à vulnerabilidade social e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas professoras aqui presentes. Agradeço a presença de todos, professora doutora Eliane Rosandis, também aqui na mesa, para a nossa discussão. Bem, antes de passar a palavra para as nossas queridas convidadas, eu queria agradecer tudo que a gente aprendeu esse ano trabalhando com vocês, porque eu acho que vocês trouxeram uma contribuição enorme para o trabalho do Observatório. Como o Paulo falou, a ideia de fazer o diagnóstico informado por evidências só faz sentido quando projetos como o de vocês é acrescentado para a gente fazer a moldura dos problemas sociais que a gente está vivendo aqui na região. Então, primeiro, meu muito obrigado. As nossas conversas têm sido muito ricas, tem sido um trabalho muito bom de parceria. O professor Paulo fez alguns trabalhos também em conjunto, depois vocês vão poder falar. Mas eu acho que eu queria fazer uma primeira rodada com vocês, né? Um pouquinho para vocês apresentarem um pouco o projeto e o que vocês trouxeram um pouco compartilhando com a gente do Observatório. Então, eu vou começar com a Camilinha, com a Camila. Não, a Camilinha para a gente, mas assim, a Camila, e que ela tem feito um trabalho muito importante, muito necessário até, que é trabalhar com a população prisional, né? E então fala um pouco mais sobre isso e depois a gente vai continuando aqui as nossas conversas. Obrigada. O projeto de extensão que eu venho coordenando nesse ano de 2021 se chama Projeto Vínculos. Ele tem redes sociais, para quem quiser seguir, só procurar, né, como Projeto Vínculos. E ele trabalha com familiares de pessoas que têm alguém privado de liberdade. Então, para a gente poder entender um pouco essa realidade aqui na região metropolitana de Campinas, eu trouxe algumas informações, né, sobre a RMC. Embora o meu trabalho seja com famílias de Hortolândia, né, da cidade de Hortolândia, aqui do ladinho de Campinas, nós temos unidades prisionais em mais cidades da região metropolitana, não só em Hortolândia, né? Então, nós temos ao todo aqui na RMC 9 unidades prisionais, em Hortolândia, em Americana, em Campinas e em Sumaré. E nós temos, dentro, né, dessas 9 unidades, nós temos 4 modalidades diferentes de unidades prisionais, sendo penitenciárias masculinas, penitenciárias femininas, centro de detenção provisória, que é onde as pessoas deveriam ficar até serem julgadas, né, até receberem uma sentença, centro de progressão de pena, que é quando elas saem do regime fechado e vão para o semiaberto, então a primeira progressão de pena, e um centro de ressocialização, que fica na cidade de Sumaré. Essas 9 unidades no total, elas têm quase 8.000 vagas, 7.823 para ser exata, e no dia 3 de novembro, que foi o último dado que foi disponibilizado pela Secretaria de Administração Penitenciária, nós tínhamos 11.059 pessoas reclusas, né? Então, superlotadas, exceto a penitenciária feminina de Campinas. Todas as outras unidades têm superlotação. E só para trazer mais 2 informações que eu acho que talvez possam ser relevantes, né, para quem não acompanha muito de perto a temática, o Brasil é o 3º país no mundo com o maior número de pessoas presas, atrás somente dos Estados Unidos e da China, com mais de 700.000 pessoas presas. E dessas quase 700.000 pessoas, 30% estão no estado de São Paulo. Né? Nós temos 179 unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, é o estado que mais encarcera, né, sozinho a população aí. E esse trabalho, então, que a gente vem fazendo com os familiares, ele deriva
dos obstáculos, né, e da vulnerabilidade que essas pessoas já passam em condições normais, lembrando que a maior parte da população prisional é negra, é masculina, tem baixa escolaridade e pertence aos grupos mais pauperizados da população. E, quando são presas, deixam as suas famílias numa situação de maior vulnerabilidade, né? E, além disso, como a prisão no nosso país ela é permeada por diversos estigmas, nós temos alguns obstáculos, alguns desafios que essas famílias passam a enfrentar, né? Por exemplo, perderem o emprego quando o empregador descobre que essa pessoa tem um filho que está preso, ou que tem um marido, um companheiro, ou uma esposa, né? Então, isso faz com que a gente tenha um fenômeno que eu converso bastante com a Eliane, que é a coordenadora do CRAS, nossa parceira do projeto, né? Que é da invisibilidade. Então, a gente tem uma invisibilidade que é a do sistema prisional, porque ninguém quer falar sobre isso, e, quando quer falar para exigir medidas mais duras, maiores punições, mas tem uma invisibilidade dessas famílias que é no sentido de não serem vistas, né? Então, se esconder, se tornarem invisíveis para não passarem por esses obstáculos, né? Então, não perderem o emprego, não serem discriminadas, não verem os seus filhos sendo discriminados na escola, nas brincadeiras com as outras crianças, né? Então, o nosso projeto ele tem o objetivo de trabalhar o fortalecimento dessas famílias, principalmente para que elas consigam passar por essa situação com menos dificuldades, né? Não sem dificuldades, isso de forma nenhuma, mas que elas estejam mais fortalecidas e mais preparadas para enfrentar, né, essas dificuldades. Então, é um pouco isso. Eu já fiquei curiosa de uma coisa. Vocês fazem também tem um assessoramento jurídico, porque muito dessas pessoas estariam numa situação até injusta. Tem também esse olhar. Sim, nós temos, esse ano de 2021, a nossa equipe foi composta por 20 alunos da universidade, de 6 cursos diferentes, da psicologia, do direito, do serviço social, relações públicas, pedagogia e ciências sociais. Então, nós prestamos, né, atendimentos em 2 sentidos. No acolhimento individualizado a essas mulheres, quando elas necessitaram de alguma informação jurídica, por exemplo, mesmo o acolhimento psicológico, mulheres que estavam em grande sofrimento, em grande desespero por essa situação, os nossos alunos acolhem, eles não podem prestar um atendimento profissional, porque eles ainda estão em formação, e nós não temos um professor da área para supervisionar, porque eu sou um cientista social, né? Mas de dar essas primeiras informações, então, de ajudar essas mulheres a saberem para onde elas vão, sim, como elas agendam uma audiência com a Defensoria Pública, né? Como que elas conseguem tal documento. Isso nós fizemos em formato de acolhimento. E também nós estamos produzindo, desde maio, vídeos semanais, para que essas mulheres tenham acesso a algumas informações que podem ajudá-las, né, a passar. E também a gente trabalhou no ano de 2020 com um material produzido no sentido de sensibilizar a comunidade sobre essa questão. Eu até trouxe aqui, vou mostrar, não sei se vai ficar bom, né? Mas está disponível no portal da universidade a nossa cartilha, né? A gente fez uma cartilha. Pessoas com familiares em presídios, como posso ajudar? Então, essa cartilha, ela fala um pouquinho, vou falar aqui bem rapidamente, né, sobre o que é a prisão. Ela fala sobre qual é o perfil da população prisional, porque muita gente não sabe, né, e tem diversas teorias sobre quem está preso, né? Ela fala muito sobre vínculos familiares, então, o que significa a visita? Quem tem direito, por que tem direito, por que é importante visitar, né? E a gente tem uma sessão que é bem legal, que depois eu posso falar melhor, se vocês quiserem, que chama Fato ou Fake, e que a gente fala sobre um tema que é super polêmico, que é o auxílio-reclusão, que também permeia o imaginário, né, da população. Tem gente que diz que
você vai preso e ganha R$ 4.000 automaticamente, né? Uma proposta quase tentadora aí. Então, a gente fez essa sessão Fato ou Fake para poder explicar um pouco melhor o que significa isso, além de algumas dicas de como a comunidade pode ajudar, né, oferecendo emprego, oferecendo algum tipo de apoio, e também serviços, né, telefones e endereços que essas famílias pudessem entrar em contato. Gente, esse trabalho é lindo, né? É necessário, e eu acho que você traz essa discussão da invisibilidade, que a gente questiona o tempo todo que tem os invisíveis, mas tem gente que quer se esconder mesmo, né? Eu acho que esse é um fato aí muito, muito relevante, tem que ser pensado, e reforça essa ideia, né, Paulo, da questão das políticas públicas, de você pensar como acolher essas pessoas, né? A gente vai voltar aqui nessa roda, mas aí agora eu vou passar um pouquinho, queria que a Verinha falasse um pouco, todo mundo no diminutivo aqui, todo mundo é tão querido aqui, que a Vera falasse um pouco sobre um trabalho fantástico, lindo que ela faz, de reconhecimento também dessa população no território. Então, como geógrafa, né, de formação e de coração, trazer um pouco essa perspectiva de que a gente fala muito desses invisíveis, e a Verinha traz para a gente quem são esses invisíveis, onde eles estão. Isso eu acho que é um fato bem, bem interessante, e que mais um desafio coloca para se pensar políticas públicas e tudo mais. Então, fala aí um pouquinho, Verinha, por favor. Bom, Eliane, muito obrigada. Obrigada aí pela recepção, pela abertura. Paulo também, quero cumprimentar a Camila, Estela, e dizer um pouco do meu trabalho nessa perspectiva, aproveitando aqui a deixa que a Camila já nos deu, né? Então, na fala da Camila, a gente percebe essa questão da invisibilidade, e a invisibilidade, no caso social, é um elemento que eu gostaria de colocar aqui bem próximo à questão da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade social é um verdadeiro fosso social. É uma situação que reverbera a desigualdade da nossa sociedade e que nós precisamos olhar com muita atenção. E aí, nesse sentido, o meu projeto, que se chama Cartografia Social e Territórios de Vulnerabilidade, tem como objetivo produzir uma cartografia que dê visibilidade a essas pessoas. Porque, como todos sabemos, a cartografia sempre foi um instrumento utilizado, podemos colocar aqui, um instrumento utilizado para planejamento, para gestão, para tomada de decisão, né? E sempre produzida com certo afastamento das pessoas, né? Então, os mapas são produzidos, na grande maioria das vezes, a partir de dados estatísticos, dados exatos, e realizados em laboratório. Só que esses dados, eles reverberam dados em macroescala. Eles mostram isso. Mas, além da macroescala, nós temos a meso e a micro. A micro, eu costumo dizer que é aquele chão habitado, é onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem e como elas vivem. Então, a cartografia social faz exatamente esse mapeamento. Ao fazer esse mapeamento, dá voz às pessoas que estão invisíveis no território. Porque o território é esse espaço-vida. E aqui é um elemento importante que eu acredito que a gente possa trazer. Já temos feito isso no âmbito do observatório, mas aqui fica uma deixa importante para pensar políticas públicas, né? As políticas públicas, considerando também esses espaços de vivência. Quem vive no território? Como vive no território? Como percebe as suas vivências? E no meu trabalho, Eliane, eu tenho percebido o seguinte: as pessoas não são ignorantes com relação aos espaços vividos. Elas sabem perfeitamente quais são as demandas. E também sabem dizer sobre as potencialidades dos seus lugares. Então, os territórios vulneráveis também são territórios de potencialidade, né? E a gente, através da cartografia, a gente vai percebendo essas potencialidades.
potencialidades relacionadas à capacidade das pessoas de estabelecer redes solidárias, redes empáticas aos problemas ali que todos vivem, né? Então, existe uma possibilidade, através da cartografia social, da gente colocar pessoas que se veem em condição de coletivo à medida que percebem que podem e devem aparecer no mapa. Então, aparecer no mapa empodera e coletiviza. Essa é uma tese que eu sempre falo com os meus alunos. E aí, nesse sentido, acho que tem um link muito bacana com o trabalho que a Camila desenvolve. E aqui, para a gente também, para o nosso debate, até para colocar um ponto na nossa mesa, nós temos que pensar os territórios vulneráveis, agora também nessa situação de pandemia e pós-pandemia, né? Especificamente aqui em Campinas, eu trabalhei com dados do CadÚnico, um recorte desses dados com a região noroeste, que eu atuei lá por um tempo, né? E aí eu trouxe alguns elementos aqui para a gente conversar um pouco sobre eles, alguns dados, né? Então, não apenas qualitativo, mas agora uma perspectiva mais quantitativa. E o que chama a atenção? Hoje, no CadÚnico, nós temos cerca de 220 mil pessoas cadastradas. Dessas 220 mil pessoas cadastradas, 22,7 se encontram na região noroeste. Então, a região noroeste chama a atenção por conta da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, agora nesse ano, né, esse número, teve um acréscimo de 50 mil pessoas a mais, neste ano. São pessoas que vivem com até um salário mínimo. Um aumento de 17% em relação aos dados do IBGE. Né? Então, dados do IBGE, todos nós sabemos que, por motivos os mais diversos, nós tivemos um certo apagão estatístico. Né? Então, nós não tivemos o censo que tanto esperávamos. Mas, quando a gente recorta, do ponto de vista regional, os dados do IBGE de 2010, e olhamos para o CadÚnico agora, a gente percebe esse aumento de 17% em relação aos dados. Então, né, um acréscimo aí das condições de pessoas em situação de vulnerabilidade. O que significa 42 mil pessoas a mais nessa linha que chamamos aqui de vulnerabilidade. Então, isso é um dado que a gente precisa pensar, cotejar, porque certamente terá reflexos, né, em situação do que a Camila acabou de colocar. Né, o nosso Estado é um Estado que encarcera muito, que tem essa questão da violência. Então, mais um elemento para a gente pensar nas nossas políticas públicas aí. Eu acho esse dado que você traz assim muito interessante. Interessante quando a gente está pensando na informação. Até mesmo porque, quando estamos olhando para o CadÚnico, nós estamos falando de um grupo de pessoas que vai até o CRAS e se inscreve, né, vai procurar um serviço de assistência social. Quando você percebe a vulnerabilidade presente, muita gente não foi até lá. Então, nós temos uma vulnerabilidade muito maior do que isso. E depois eu acho que eu vou até colocar essa pergunta para vocês, mas como que vocês estão vendo a possibilidade de acabar o CadÚnico? Porque o programa Bolsa Família, de 18 anos, ele foi extinto. Não sabemos o que vai colocar no lugar, mas eu não sei se existe essa vontade, nesse momento, que se faz parte dentro da proposta dessa agenda que hoje do governo, de continuar num projeto que eu costumo dizer que é entender a vulnerabilidade como um problema coletivo e não um problema individual. Então, eu acho que entender como coletivo, o primeiro aspecto, não só ter o CadÚnico, mas ampliar isso para a gente conhecer, sabe? Porque conhecer o problema significa pensar soluções, né? Então, eu acho que esse trabalho do contato, ele é muito necessário, porque traz essa moldura que eu estou falando para vocês, que é maior do que o número oficial. Né? Esse crescimento com a pandemia é assustador, e é maior do que isso. Né? Bem,
Você pergunta para a Estela? Sim, eu acho importante também destacar uma outra vertente, né, dessa discussão, que é, né, a existência do dado, né, e uma demanda, né, que a gente tem, tive oportunidade de trabalhar com a Estela nesse sentido, de tratar esses dados, né, tem uma demanda né, pela existência do dado e depois pela dificuldade de tratar o dado. Esse processo também é interessante nessa determinação, né, nesse entendimento do território a partir desses microdados, né? E hoje a gente tem o CAD único e assusta um pouco, né, a possibilidade de perder essa informação, de perder esse dado que é tão útil, né, para a gente pensar as políticas informadas por evidências, né? E aí, nesse sentido, né, a professora Estela tem alguns estudos, tem algumas discussões e tem um trabalho no território também. Importante frisar, né, que até o acesso a esses dados vem de uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão, né, e Assuntos Comunitários com a Prefeitura de Hortolândia, alguns acordos, né? Então, reforço o que a gente já vem enfatizando, né, da importância dessas parcerias para a construção de diagnósticos conjuntos também, né, e para a motivação de ações, né, que efetivamente possam, né, causar alguma transformação nesses territórios, e isso não se desconecta da discussão do desenvolvimento socioeconômico regional, né, pelo contrário, essa discussão é necessária, né, e essa discussão específica da vulnerabilidade é muito importante, muito cara para a gente no observatório também. Então, eu queria ouvir um pouco, Estela, do trabalho, como tem sido, os diagnósticos, as discussões que têm sido levantadas para a nossa discussão. Perfeito. Bom, boa tarde. Obrigada pelo acolhimento, né, que vocês do Observatório, uma postura acolhedora que vocês tiveram com a gente, né, no último ano, e que, bom, enriqueceu muito, né, e criou várias possibilidades de trabalhos colaborativos que talvez a gente nem pudesse fazer se não fosse esse braço novo que o Observatório estendeu aí para a Faculdade de Ciências Sociais, através da professora Camila e do meu projeto de extensão, e com a Vera também, né, com os seus trabalhos em cartografia. O Paulo acompanhou mais de perto essa frente do projeto que eu coordeno, né, o projeto Articuladas. Ele tem uma frente que foi fazer o levantamento e a análise desses dados do Cadastro Único de Hortolândia, né? A gente também conseguiu os dados do Cadastro Único de Campinas, que a Vera trabalhou no diagnóstico. Então, a vigilância socioassistencial também, né, possibilitou acesso a um banco de dados importante também, né, a Prefeitura de Campinas. Mas, então, um dos braços do nosso trabalho foi fazer um recorte específico nesses dados do Cadastro Único, e acho que é sobre ele que eu queria conversar mais com vocês. O meu projeto Articuladas, desde, na verdade, que eu comecei a fazer extensão universitária com a PUC, a partir de 2015, né, eu comecei a desenvolver ações extensionistas, eu estou sempre com os olhos voltados para a condição das mulheres aqui na região metropolitana de Campinas, né? E vou tentar justificar por que disso. Não é uma escolha aleatória, né? Não, vamos olhar, vamos entender a condição das mulheres apenas por uma questão identitária pessoal ou por algum motivo político, né? Porque as mulheres realmente, quando a gente olha a questão da vulnerabilidade social, a gente observa uma presença massiva de mulheres em situação de vulnerabilidade e que são responsáveis familiares, né? Então, eu tenho formulado a seguinte interpretação, né, desses dados, né, que o gênero estrutura a vulnerabilidade social. Acho que essa é uma defesa que eu tenho feito, assim, né? Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de recorte para a gente conseguir comparar a situação, por exemplo, dos lares chefiados por mulheres e dos lares chefiados por homens. Nos dois casos, lares que enfrentam situações de vulnerabilidade, senão não estariam no Cadastro Único. Mas, ainda assim, a condição específica das mulheres que se chefiam famílias, ela é pior do ponto de vista do nível de renda, ela é pior do ponto de vista do sistema de proteção social
que elas conseguem acessar por conta da sua vinculação à sociedade salarial, né? Então, as mulheres elas estão lá em Hortolândia, agora pensando mais especificamente a situação de Hortolândia. O Paulo, a gente estamos trabalhando, primeiro publicamos uma primeira nota técnica, que a gente já fez esse recorte, né, Paulo, de sexo e raça-cor, né? Então, a gente selecionou os dados de renda, escolaridade, faixas etárias, né, para poder comparar a situação de homens e de mulheres. A gente já vê uma presença muito grande das mulheres, não só as mulheres adultas que chefiam famílias. 60% dessas pessoas que estão cadastradas são mulheres, incluindo todas as formas de filiação no arranjo familiar, né? Mas aí, quando a gente seleciona os dados para ver a questão da chefia de família, aquelas que se declararam responsável familiar, o dado é surpreendente, assim, até para mim, que estou acostumada a lidar com essa temática, né? Então, 85% das famílias do Cadastro Único de Hortolândia são chefiadas por mulheres. 85%. Então, se isso não é evidência suficiente para que hajam políticas públicas orientadas a partir do gênero, eu não sei o que pode ser mais evidente do que 85% das mulheres chefiando famílias pobres, de baixa renda. Então, esse dado, eu acho que ele é muito impactante e ele pode ser lido sob duas perspectivas que eu vou tentar levantar aqui, duas ideias, né? A primeira, eu poderia olhar essa informação e falar, poxa, as mulheres estão se empoderando, olha, elas estão na chefia de família. Beleza, ótimo, era isso que era para ser. Por um lado, a gente não descarta essa hipótese. Talvez tenha um elemento mesmo, desde que surgiu, né, o Cadastro Único, como o Cadastro Único é uma política pública que justamente vai tentar tirar da invisibilidade essas pessoas que não aparecem normalmente, né, nos debates sobre políticas de desenvolvimento, né, são os invisíveis da população. Então, o Cadastro Único já é uma política pública muito importante que deu visibilidade a essas pessoas, né? Agora, o que a gente percebe? Que essa presença tão significativa das mulheres na chefia de família não é só, né, ou não é, sobretudo, expressão do seu empoderamento, né? Por quê? Porque as mulheres que chefiam famílias estão na pior faixa de renda. Então, elas estão excluídas do sistema produtivo, elas, na maior parte das vezes, obtêm a renda ou através das próprias políticas assistenciais, ou de trabalho autônomo ou sem carteira assinada, provavelmente a grande maioria em trabalhos domésticos, como faxineira, diarista, e são trabalhadores que nós sabemos que são super invisibilizadas e há pouco tempo foi reconhecida, né, nos seus direitos, mas que não é uma prática ainda das famílias o registro dessas trabalhadoras, né, em carteira. Então, elas ficam à margem desse sistema de proteção social relacionado ao trabalho, né? Então, com uma renda baixa, né, quer ver, eu posso dar para vocês o valor exatamente. Então, pegando esse conjunto de famílias chefiadas por mulheres, 85% dessas famílias equivale, lá em Hortolândia, a mais ou menos 17 mil famílias chefiadas por mulheres. 50% dessas 17 mil estão na pior faixa de renda, de R$ 89,00 per capita. Os homens, na mesma faixa de renda, compõem 35%. Então, é muito mais incidente a baixa renda nas famílias chefiadas por mulheres. Não bastasse isso, quando a gente olha o vínculo trabalhista, como que, né, de onde é a fonte dessa renda, nós vamos ver uma presença muito grande de mulheres chefes de família que se declararam trabalhadoras autônomas, absolutamente informalizadas, então, ou trabalhadoras sem carteira, não é? Um outro dado também muito importante, é muito presente nessas famílias chefiadas por mulheres de Hortolândia, mulheres que recebem aposentadoria, provavelmente mulheres idosas, portanto, ou por aposentadoria provavelmente não contributiva, porque nós sabemos que a maior parte das mulheres vulneráveis não estão com registro em carteira, não tiveram registro em carteira ao longo da vida toda, né?
Então, são mulheres idosas que deveriam agora estar sendo cuidadas pelo poder público, pela família, pela sociedade de modo geral, para ter lá os seus direitos garantidos e propalados, né, consagrados no Estatuto do Idoso, por exemplo, mas que estão com a sua renda da aposentadoria mantendo essas famílias, né? Isso provavelmente deve ter também se intensificado agora com a pandemia, essa sobrecarga, né, dos idosos das famílias que têm aposentadoria cuidando do seu grupo familiar. Então, é triste chegar a essa constatação, mas eu não poderia dizer algo diferente, comemorar o dado de que tem 85% das mulheres chefiando famílias, sabendo que são famílias e mulheres que estão passando por muitas dificuldades econômicas e de uma inclusão no sistema protetivo, né? Então, eu acho que essas são assim, informações que precisam repercutir, né, no âmbito do poder municipal, estadual, federal, e me parece urgente para o mundo pós-pandemia, né, que as políticas de proteção social elas sejam direcionadas em relação ao gênero também, né? A gente pode pensar um pouco juntos aqui, um pouco o que seriam essas políticas orientadas pelo gênero, né? Eu queria assim provocar vocês assim pensando, porque eu estou vendo as mesmas mulheres que vocês estão trabalhando no mesmo território, no mesmo espaço, né? Quando você fala aí que tem um conjunto de mulheres que estão ali no cadastro único e que elas estão na pior situação, porque provavelmente elas estão sozinhas cuidando da família. Provavelmente ou o marido ou o companheiro está encarcerado, ou o marido ou o companheiro já abandonou faz tempo e ela ficou nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que isso, mais uma vez, expõe um retrato social mesmo de quem são esses vulneráveis e qual é essa situação. Então, eu acho isso bem interessante, porque, sem querer puxar só para o corte de gênero, mas eu acho que o corte de gênero ele diz muito, porque a vulnerabilidade tem essa cara. Se a gente for pensar por raça também, a racialização é maior ainda, né? Não à toa a maioria delas trabalhou como empregada, como doméstica a vida inteira, né? Mas eu acho que a Vera ela traz uma discussão de muita esperança, e eu fiz um trabalho, me aproximei muito no núcleo de Francisco e Clara aqui de Campinas, e nós nos aproximamos muito via esse núcleo da ocupação Mandela. E na ocupação Mandela existe aí uma percepção exatamente desse grupo, mas também a gente quando conversa com o grupo, a gente percebe que eles reconhecem as suas potencialidades, e eu gosto muito disso que a Vera fala, ou aquele projeto que a gente fez do Articuladas, quando a gente fala do mercado de trabalho, que eu quase chorei vendo o depoimento daquelas mulheres, elas sabem quem elas são na sociedade. Essas mulheres estão com vergonha, mas elas sabem o que elas podem fazer. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa possibilidade de, ok, precisamos de um setor público que olhe e pense numa estratégia de inclusão produtiva. E a gente sabe que tem caminho para isso. Nós começamos até a trilhar algumas coisas pensando nessa situação. Mas o que de fato, aonde vocês acham que poderia, se a gente fosse pensar, ok, qual é a dica que a gente pode ter aí para pensar como iniciar o processo de inclusão? Tudo bem, renovando a autoestima, eu acho que é o primeiro aspecto. Eu posso estar nessa situação, mas eu não gosto da palavra empoderamento, mas é recuperar, é mobilizar o território. Mas o que mais? Por essas andanças de vocês, o que vocês conseguem trazer de dicas de por onde poderíamos começar a estruturação do território? Deixa eu só reforçar também uma questão que é interessante. A gente está falando da vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade, quando a gente olha o CAD único, né? Porque já há um recorte dessa população que eventualmente vai para o CAD único, já é uma população pobre, né? Já é uma população em situação de vulnerabilidade. Quando a gente pensa que a vulnerabilidade é uma massa mais homogênea, a gente olha para esses dados e entende que existe a vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade, né? Para marcar bem, né, para quem está nos assistindo, do que se trata, né, essa discussão, esses dados, né? Não é da população em geral, é mais grave até que isso, né? Enxergar a vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade, né?
Se puder acrescentar, falar da falta de saneamento, de água, que isso também é um papel importante. Isso também marca a vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade. Antes de responder a sua pergunta, ali, sobre o que a gente pode fazer e como pensar, fazer uma reflexão a partir do que a Estela trouxe, de como essa vulnerabilidade ela está, né, bastante atrelada à falta de oportunidades de trabalho formal. Né? Então, essa população ela está desprovida de qualquer possibilidade, seja pela falta de formação, pela falta de escolarização, pela sua própria situação de vulnerabilidade mesmo, né? Excluída dessas possibilidades. E isso tem a ver com a questão do auxílio-reclusão. Por isso que eu queria falar a hora que a Estela começou a falar. Né? Porque esse auxílio-reclusão ele é um benefício previdenciário, ou seja, para os trabalhadores, né? Para os trabalhadores formais ou para aquelas pessoas que contribuem, né, como autônomos para a Previdência Social. Então, ele não é uma dádiva, ele é um direito. É um direito do trabalhador que, né, por estar em situação de reclusão, tem esse direito garantido para não deixar a sua família em situação de vulnerabilidade. Né? Mas, olha só, não é para qualquer trabalhador. Né? Então, essa história aí de que vai preso ganhar R$4.000, ela tem 2 critérios principais. Ela cobre trabalhadores contribuintes de baixa renda. Então, são os trabalhadores que estão na escala mais baixa dentro do trabalho formal. Né? Então, aquilo que o INSS considera a baixa renda é onde essas pessoas estão incluídas. E, para conseguir o auxílio-reclusão, a pessoa tem que ter cumprido a carência do INSS de 24 meses de contribuição. Então, não basta você ter trabalhado 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você não tiver a carência, não for considerado um segurado do INSS, você não tem o direito. Ou seja, né, quase ninguém no sistema prisional tem auxílio-reclusão. Não tem, porque é um dado que não cruza, né, não consegui pegar. Mas é um dado muito baixo. Né? Por quê? Porque, como eu falei, né, na minha primeira intervenção, a maioria das pessoas que estão atrás das grades, elas estão numa condição de vulnerabilidade. Já estavam antes, com trabalhos ilegais. Né? A gente não pode desconsiderar que o trabalho ilegal emprega milhares de pessoas no Brasil, não que a gente concorde com isso, né? Mas é um dado, em trabalhos informais ou sem nenhum tipo de trabalho. Né? Então, além disso, o dinheiro não vai para a pessoa que está presa. Ele vai para quem? Para os dependentes legais. Então, é só se tiver filho com menos de 21 anos, ou se tiver como comprovar que tem um cônjuge ou uma cônjuge, né, dependendo de quem estiver preso, ou, no caso dos pais, desde que seja comprovado que esses pais são dependentes legais dessa pessoa. Né? E também não é cumulativo com nenhum outro benefício. Então, se a pessoa estiver recebendo auxílio-doença, auxílio-maternidade, qualquer outro tipo de benefício previdenciário, ela não tem direito ao auxílio-reclusão. Né? Então, eu acho que esses dados são bastante importantes para desmistificar um pouco essa ideia de que, de alguma maneira, pode ser vantajoso ser uma pessoa presa no Brasil. Né? Eu acho que, de forma nenhuma, vale a pena. Eu gostaria aqui de pegar uma fala do Paulo, quando ele diz, de uma maneira muito acertada, que nós estamos falando da vulnerabilidade dentro da vulnerabilidade. Né? Então, não temos uma vulnerabilidade ou um tipo de vulnerabilidade, nós temos várias vulnerabilidades territoriais. E é interessante, Paulo, porque a vulnerabilidade ela migra. Né? Então, quando a gente estuda a rota migratória das pessoas que falamos aqui na mesa, na nossa região metropolitana, nós temos algumas rotas muito claras. Minas Gerais, muitas pessoas de Minas, Paraná, especialmente o norte do Paraná, muitas famílias vindas de lá. Interior do nosso estado, mais interior, mais região central, né? E o Nordeste. Então, são essas as rotas principais que nós identificamos.
de pessoas que já viviam numa condição vulnerável em seus lugares e, acreditando na potencialidade da nossa região, migram para cá. Então, aí também tem uma coisa interessante para a gente pensar, que eu venho refletindo, e as nossas reflexões, a gente, às vezes, encontra coro, né? Às vezes, encontra respaldo, às vezes, não. Mas as pessoas, quando elas migram buscando a região. Então, elas buscam a potencialidade presente na região. E elas acabam chegando em um lugar, em um território. E quando elas encontram esse território já é carente de acesso. Porque para onde elas vêm, aonde elas conseguem chegar, já é um território com muitas carências. Então, quando ali, Eliane, quando a Eliane coloca da questão, né, da economia, Francisco e Clara, né, do núcleo, da gente começar a discutir essas potencialidades, são essas as questões que nós precisamos trazer e começar a debater, que é a questão do acesso, né? O que as pessoas acessam, qual é a consciência que as pessoas têm com relação às políticas públicas existentes e como que elas acessam. Porque, muitas vezes, eu percebo isso. As pessoas migram buscando o que uma região oferece. Mas elas não chegam numa região, porque a região é uma unidade geográfica que nós criamos para a administração. Então, elas não encontram essa região, elas encontram um território. E um território vulnerável. Nesse território, elas precisam estabelecer vínculos aí ao lugar. Então, olha que interessante o vício de geógrafo, né? Porque a gente fica o tempo todo pensando como essas diferentes categorias espaciais conversam no cotidiano das pessoas. E, ao estabelecer essa conversa no cotidiano, eu acredito, Eliane, que aí nós podemos prospectar potencialidades, né? Em rede. Em rede. Então, essa é a palavra, se é que a gente pode dizer, uma palavrinha mágica. Nós precisamos começar a mapear essas pessoas, a entender esses sujeitos, a dinâmica de vida dessas pessoas, ultrapassando o dado. O dado é muito importante, mas o dado é importante para uma primeira realidade, para que a gente entenda a dinâmica desta região. E, a partir desse dado, a gente precisa chegar nas vidas humanas que estão nos lugares. E como essas vidas humanas estabelecem e são capazes de estabelecer redes solidárias. Eu imagino que esse seja um caminho interessante para a gente tomar, especialmente na nossa região metropolitana. Eu gosto muito da ideia da construção da identidade, porque eu acho que a gente só consegue ter uma ação conjunta se a gente primeiro se identifica, se percebe no mesmo barco, nas mesmas situações, com as mesmas demandas. E acho que quando você traz uma coisa que, para mim, é fundamental, eles conhecem as demandas, eles sabem o que precisam. Esse trabalho que eu fiz no Andela, socializando um pouco com vocês, era muito claro que eles falavam: queremos trabalhar com beleza. Mas beleza o quê? Queremos um salão de beleza para fazer trancinha. Esse reconhecimento da identidade é importante. Queremos trabalhar com reciclado. Por quê? Porque o reciclado é um potencial. Queremos fazer uma horta comunitária, mas aí não tem a água. Faltou a água, não tem água para fazer a horta. Mas é o que precisamos fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana e eu acho que dá dicas para a gente. Né? E aí, completando, as pessoas hoje não querem mudar de lugar. Acho que é importante a gente também, para mim, na minha experiência com a cartografia social, fica muito claro isso. As pessoas não querem mudar de lugar. Elas querem mudar o seu lugar. Sim. Né? Então, isso é importante. Eu acho que é aí que o nosso trabalho, como um todo, do observatório, se encontra, né? Com esse objetivo. As pessoas não pretendem sair
Até porque muitas já migraram É. e não encontraram na migração a solução para os seus problemas. Então, hoje, elas sabem que é possível mudar o seu lugar. De que maneira? De forma coletiva, a partir dessa consciência territorial. E a questão da rede, que eu acho que é fundamental, porque falta Sim. tudo para eles, mas muita gente tem o que oferecer. E aí a ideia do trabalho conjunto pode ser importante. Não, eu ia completar isso que a Vera estava falando, né? Não sei, Vera, se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão que não é hoje as pessoas não querem mudar de lugar. Talvez as migrações sempre foram migrações da classe trabalhadora, migrações forçadas, pela carência de efetivação dos seus direitos naquele lugar, né? E então acho que a migração ela é uma estratégia, né? Sempre também em rede, né? Ninguém migra sozinho, sem conhecer absolutamente nada do lugar para onde vai, né? Tem toda uma construção de redes migratórias, né? Desses fluxos. E eu estava hoje na parte da manhã, inclusive, socializando com um grupo de mulheres aqui da região noroeste de Campinas, onde eu e a Vera fizemos um documentário de curta-metragem com as narrativas de lideranças das associações de moradores ali, de 2 bairros em específico da região noroeste. E foi muito interessante, Vera, porque estava presente ali várias gerações de moradores e de moradoras. Eram mulheres, na verdade, só presentes na reunião, né? Porque elas também são muito expressivas na região noroeste de Campinas, né? Porque o gênero estrutura a vulnerabilidade, então, quando você identifica essas regiões mais vulneráveis, você vai ver uma participação grande das mulheres também nesse território. Elas são a maioria que acessam as políticas de assistência social, até mesmo porque o trabalho do cuidado, né? Essa função de cuidar através dos afazeres domésticos ou de cuidado com as pessoas da família, sempre foi construído no imaginário social como trabalho de mulher. Então, também, quando elas estão passando por uma situação de vulnerabilidade social, vão ser as mulheres da família que vão procurar pelas assistentes sociais, né? Então, é incontornável esse dado, né? A gente está o tempo todo diante delas. E eu apresentei ali e abri para discussão. E aí foi muito interessante, porque vieram narrativas lá dos anos 80, quando a região noroeste não tinha asfalto, não tinha água, não tinha escola, e das coisas que elas conseguiram conquistar, né, por meio das ações coletivas, das associações de moradores, da própria atuação do CRAS Satélite Íris, e aí as gerações novas, porque a população está em movimento o tempo todo. Então, por exemplo, tinham 2 companheiras lá que tinham acabado de se mudar para a região do Satélite Íris, e ela falou, puxa, eu não conhecia essa história, né? E eu me senti, e uma delas falou, parte da dinâmica era que elas identificassem lideranças importantes para elas no território, né? E aí uma delas falou assim, olha, eu cheguei faz uns 5 meses, não tenho ninguém ainda aqui. E aí as demais, então agora você está dentro da rede, caiu na rede, elas brincaram ainda, caiu na rede. Então, e aí a gente conseguiu sair da reunião, né, com não só relatos do passado, mas com demandas estruturadas pela própria comunidade do que falta ainda para aquele território ser um lugar bom de viver, né? Então, áreas de lazer, alguns setores, alguns bairros menores da região noroeste que ainda não tem creche, não tem escola, que foram regiões construídas por conta de políticas habitacionais, mas a população foi colocada lá sem infraestrutura nenhuma, só criou os predinhos e elas estão lá até agora. Né? Uma das moças, ela está há 8 anos morando nos Sírios, e ela falou, a minha filha, eu ainda tenho que andar a pé meia hora para levá-la para a escola, porque não tem aqui, né? Então, certamente assim, o dado quantitativo que a gente obtém através do cadastro único, né? Eles ajudam a gente a entender o perfil das regiões, né? Mas é o contato ali no chão, ali no trabalho de campo mesmo, né? Com os grupos que a gente acolhe, né, através da extensão universitária, que a gente consegue também estruturar essas demandas e desenvolver o que a Vera sempre fala, que é da cidadania territorial, né, Vera? É muito interessante, né? E essa perspectiva, né? Porque no observatório nós temos 3 economistas, né? E a nossa perspectiva de análise com os números, né? Como ela é complementada, né? Complementada com essa visão do território, quanto que os diagnósticos se aprofundam, né?
nessa relação, nessa interação, né? Nessa interação entre o primeiro diagnóstico, né, com os microdados, porque tem que ser microdado, e depois como a gente, né, chega nesse território e transforma aquele número num relato, né? A gente transforma esse número numa história, numa pessoa, né? E o trabalho de vocês é muito interessante nesse sentido e contribui muito com os diagnósticos que o observatório tem efetuado, né, sobretudo nessa área da vulnerabilidade. Eu acho que a gente pode, a gente falou de vários trabalhos, da cartografia social, do trabalho da cartilha, das notas, mas seria interessante a gente marcar bem onde esses materiais estão disponíveis, ou se vão estar disponíveis, né, para que as pessoas possam acessar, possam se inteirar melhor com o trabalho, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, já que a gente está caminhando aí para o final da nossa discussão, e destacasse mais alguma coisa que vocês acham, que vocês julguem interessante sobre os trabalhos, né? Bom, eu acho que esse ainda é o grande desafio do projeto Vínculos, né? Falando do trabalho que eu venho desenvolvendo, porque essa invisibilidade por parte das mulheres de não quererem aparecer por conta dessa condição, ele dificulta um pouco a formação dessa rede de apoio, né? E um dos nossos desafios é esse, poder contribuir junto, né, em diálogo com essas mulheres, quando for possível e de forma presencial, né, porque isso se dá, né, muito melhor de maneira presencial, conseguir contribuir para que elas possam reconhecer umas nas outras por estarem vivendo essa situação de vulnerabilidade, mas com esse aí plus, né, de estar passando por essa condição específica, de poderem saber que podem contar pelo menos umas com as outras, né? Então, lá no CRAS, a gente fica sabendo, por exemplo, que muitas dessas mulheres, mesmo quando elas vão pedir a inclusão no cadastro único, elas demoram a contar que tem um familiar que está recluso, né? Que, às vezes, o próprio CRAS demora para perceber ou para identificar, porque é melhor que não saibam, porque quanto menos souber, melhor, né? Então, é muito difícil, né, poder conversar, enfim, né, eu acho que essa é uma questão. Então, aí, respondendo ao pedido, né, do Paulo, nós temos as redes do projeto no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube, Projeto Vínculos. A cartilha está disponível no site da universidade, né, no site da PUC. Buscar lá cartilha para familiares de pessoas presas, e a gente pode disponibilizar também lá no site do observatório, né, esse material. Eu pensei em disponibilizar um vídeo que a nossa equipe fez sobre o auxílio reclusão, né, contando, você sabe o que é, para que serve. Então, acessando a página do observatório, dentro do portal da universidade, vocês vão achar esses materiais. Bom, nós produzimos 2 trabalhos que eu considero assim, puxa, é muito rico, é tão gostoso a gente chegar no final do trabalho, né? Em Hortolândia, nós produzimos um memorial cartográfico. Esse memorial cartográfico ele reúne dados estatísticos com dados do IBGE, que servem, no primeiro momento, para ter esse retrato regional, que eu estava dizendo, porque é muito importante, né, a gente perceber, olha, esse território está em que região, que característica é essa? Então, nós começamos por aí, e depois eu trouxe os mapas qualitativos produzidos a partir de todo um trabalho, mesmo com a pandemia, nós lidamos com os grupos pelo Meet, pelo Zoom, WhatsApp, enfim, né? Então, nós acabamos aí aprendendo muito nesse processo todo, né? Porque a cartografia social ela necessita disso, ela necessita de comunicação, e comunicação direta. Então, nós terminamos o memorial agora está num processo de validação pela comunidade. Logo após a validação, que eu já tenho data para fazer isso, agora, no próximo final de semana, eu pretendo deixar no nosso observatório. Tá? Então, por favor, no nosso observatório, junto à Proeste PUC Campinas. Então, estará no nosso observatório, na página do nosso observatório, com certeza. Esse é um material, outro material produzido aqui com a Estela,
que é a cartografia das memórias. Então, Eliane, você tem toda a razão. A identidade é o pontapé para a gente entender essa dinâmica territorial, esse território-lugar. Mas, junto com a identidade, o resgate às memórias, né? Porque as pessoas, nós somos um todo, e esse todo, memória do nosso lugar, como ele era, o que se transformou, isso tudo é muito importante, porque quando eu resgato isso, é como se nós estivéssemos pegando uma linha e com essa linha costurando, tecendo todas as redes que tanto desejamos, enfim. Então, eu e Estela, produzimos um portfólio de trajetórias territoriais. Esse portfólio também está em processo de validação e deixaremos também no observatório. Eu fiquei andando por 2 territórios, né, nos últimos anos, e principalmente nesses 2 anos agora, de 2020 e 2021, lá na região noroeste de Campinas. Acho que o produto mais concreto, né, porque tem um produto extensionista, que é o processo, né? É quando a gente está em campo, fazendo uma roda de conversa, um círculo de cultura, ali que a coisa acontece, né? Mas nós produzimos um documentário, eu e Vera, né, coletando histórias ali, narrativas de lideranças femininas das associações de moradores ali da região noroeste. E esse videodocumentário de 12 minutos chama Do Lado de Cá, Segregação Socioespacial e Cidadania Territorial, né? E ele está disponível no portal da universidade, né? Esse é o primeiro. Na região de Hortolândia, né, no CRAS Novo Ângulo, que foi um parceiro importante, né, que o observatório fez essa aproximação e beneficiou tanto todo o conjunto, né, todas nós, na verdade, entramos nessa rede porque o observatório se mostrou muito presente ali na região do CRAS Novo Ângulo. Lá, nós fizemos um trabalho com o grupo de idosas e idosos, chamado Grupo da Melhor Idade, que eram usuários do Serviço de Convivência Social do Jardim Rosolém, um dos bairros ali atendidos também pelo território CRAS Novo Ângulo. Então, o trabalho ele foi baseado na coleta das histórias de vida dessa população idosa. Primeiro, uma primeira aproximação, onde eu identifiquei quais eram os eixos que enquadram essas memórias individuais em instituições coletivas, é o que a gente chama de enquadramento da memória, né? Depois, então, de identificar que a questão das migrações e do trabalho do cuidado eram centrais na narrativa dessas mulheres, a gente começou, através do apoio da minha equipe de alunos, a fazer entrevistas individuais por via remota, né? Telefone, Meet, essas ferramentas. Nós trabalhamos com 29 coletas de histórias de vidas que contam memórias, né, do seu território e problemáticas atuais também pertinentes para que o município desenvolva políticas públicas voltadas à população idosa. Essas histórias elas se tornaram um material de um podcast que a gente criou. Quase todos vocês, né, que estão aqui na sala hoje tiveram um momento também de construção coletiva do debate, né? O podcast se chama Sísifo e o Cuidado. E ele tem 3 partes, cada um dos episódios conta primeiro com uma introdução que eu faço temática, depois com a narração das histórias de 3 a 4 idosos que deram entrevistas para a gente, e depois um bate-papo com convidados, né? A Eliane teve num dos episódios, a professora Camila, a Vera, cada um na sua área de especialidade. Então, de algum modo, eu acho que o podcast Sísifo e o Cuidado materializa também uma rede interinstitucional, né? Nossa, interna aqui, nossa com a população, e também do observatório com a Prefeitura Municipal de Hortolândia. E numa das gravações, né, acho que eu não cheguei a comentar com você, Paulo, nem com a Eliane, nem com o Cristiano, né, mas um dos gestores disse o seguinte, né, que ficou muito feliz, que tinha muita gratidão, né, pelo reitor e a universidade ter nos colocado ali no território, e me marcou muito a frase, acho que foi o Cristiano que estava junto nesse dia, que ele falou assim: nós estamos muito gratos por estar sendo observados. Infelizmente, a gente precisa encerrar, mas foi uma discussão muito legal. Me fez lembrar, inclusive, uma frase, né, do padre Davi, nosso vice-reitor, algo no sentido de que a PUC Campinas ela não só está
em Campinas, ela é de Campinas, né? E quando a gente né, a gente está no território, a gente está olhando para a região metropolitana, a gente está produzindo diagnósticos, a gente está agindo, né? Tem os projetos institucionais da Proeste, né, marcando o território, estão nos territórios, estão trabalhando com as pessoas. Isso tudo mostra que a universidade, né, através da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, não passa em branco nesse território, né? Que se preocupa, que olha, que faz diagnósticos, que promove ações. E tudo isso é muito gratificante, né? Ver que os projetos estão tão alinhados e os projetos estão tão presentes para fazer essa discussão e para a ação também, né? Então, encerro essa mesa, essa discussão de vulnerabilidade. Agradeço mais uma vez a professora doutora Estela, professora doutora Vera, professora doutora Camila. E muito bom mesmo bater esse papo com vocês aqui. Muito obrigado.